Sob pressão e meio a turbulências no sistema financeiro mundial, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia hoje a nova taxa básica de juros do Brasil. A expectativa do mercado é de que a Selic seja mantida em 13,75% e permaneça no maior nível desde novembro de 2016. Ontem, em entrevista ao site Brasil 247, e essa entrevista deu o que falar, hein? A gente tem muito a tratar sobre essa entrevista. Bem, o presidente Lula afirmou que vai continuar brigando pela redução dos juros. O que eu acho absurdo, de verdade, é a taxa de juros estar a 3,75, no momento em que a gente tem o juro mais alto do mundo, no momento em que não existe uma crise de demanda, não existe excesso de demanda, ou seja, nós ainda temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos o desemprego crescendo, a massa salarial caindo, então não há nenhuma razão, nenhuma explicação, nenhuma lógica. Só quem concorda com os juros altos é o sistema financeiro, sabe, que sobrevive e vive disso. Eu vou continuar batendo, eu vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros para a economia voltar a ter investimento. Em evento no BNDES no Rio de Janeiro, Lula ainda voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e disse que, nos governos anteriores dele, nunca se preocupou com a autonomia do Banco Central. Eu nunca achei que era importante, eu não sei porque que as pessoas acham que é importante a autonomia. Eu tive o Meirelles como presidente do Banco Central há 8 anos e o Meirelles teve muita autonomia. Eu, sinceramente, acho que o presidente do Banco Central não tem compromisso com a lei que foi aprovada de autonomia do Banco Central. A lei diz que é preciso cuidar da responsabilidade da política monetária, mas é preciso cuidar da inflação também, é preciso cuidar do crescimento de emprego, coisa que ele não se importa. Em evento do BNDES no Rio de Janeiro, foi o segundo dia de evento, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os juros estão exageradamente elevados e, segundo ele, há espaço para corte. Eu acho que o Brasil está numa situação favorável em relação aos seus vizinhos e ao resto do mundo. Nós não temos problemas geopolíticos, como a Ásia e a Europa se encontram hoje. Nossa inflação está mais controlada do que no resto do mundo. Nossa taxa de juros está exageradamente elevada, o que significa espaço para cortes no momento em que a economia brasileira pode e deve decolar. Para a economista-chefe da VE de Investimentos, Camila Abdelmalak, a inflação ainda impede a redução da Selic. Provavelmente o Banco Central irá manter a taxa de juros em 13,75, porque nós temos um cenário inflacionário, né? Apesar da desaceleração da inflação ao longo dos últimos meses, essa inflação ela ainda está muito distante da meta. A gente tem uma inflação ao redor de 5,7%. A meta de inflação para o ano de 2023 ela é de 3,25%. Bom, só botando a bola no chão aqui, Lula tem toda a razão quando critica os juros escorchantes no Brasil. Não há nada que justifique um valor tão alto. Os juros são os maiores do mundo e não por pouco, disparados. Nossos juros são um Pelé da economia mundial, muito acima de todos os outros. Então não há nada de fato que justifique um número tão exagerado, até porque a nossa inflação não é de demanda. Ela é causada por fatores, sim, internos também, mas principalmente pela conjuntura mundial. Está todo mundo sofrendo com a inflação. Aí, ponto, parágrafo, outra linha. O presidente faria um grande favor a si mesmo, de novo. Os juros, sim, estão altos e deveriam cair, mas faria um grande favor a si próprio e ao país se dessem indicações de como será a condução da área econômica de seu governo. Alguém consegue dizer se esse será um governo de austeridade fiscal, pelo menos nos próximos 2 anos, para garantir algum superávit que seja em 2025? Ou que será um governo que promoverá uma enxurrada de gastos em investimentos? Por enquanto, a gente tem ouvido muito falatório sobre o assunto, mas nenhuma medida concreta. Esta poderia ter vindo nesta semana com a divulgação do novo marco fiscal, o famoso arcabouço fiscal. Não veio. Fernando Haddad tem se esforçado bastante nesse sentido. Aliás, deixado de lado características da própria personalidade, né? O personalismo, o voluntarismo, a arrogância
em muitos casos, para abrir-se para uma discussão franca envolvendo o mercado financeiro, investidores, economistas, Congresso e o próprio presidente Lula, que acaba sendo o grande obstáculo. Haddad conseguiu passar por várias fases e, para usar uma metáfora não de futebol, mas de videogame, morreu no chefão. Né? O Marco bateu no gabinete de Lula e voltou. E aparentemente não foi muito bem aceito, porque na sexta-feira os papéis já estavam nas mãos do presidente e Lula não disse um pio a respeito do assunto. Ele usou o argumento da viagem da China, né? De que Quando não recebeu, faria sentido estava a ir pra 10 dias China. da viagem da China. Pois é. Agora o argumento é de que não faria sentido fazer a divulgação do novo marco fiscal antes dessa viagem, porque seria importante o próprio ministro Fernando Haddad estar no Brasil para continuar as conversas com empresários, para responder às dúvidas de jornalistas e cobrou, inclusive, mais conversas. Quero que o ministro tenha mais conversas com o empresariado, com o Congresso. Mas o ministro tem feito isso, exaustivamente, inclusive, né? Isso tem ficado muito evidente, assim, as tentativas de Fernando Haddad, Haddad tem tido sendo paradas. Não sei se concordam, mas por Lula. eu diria que tem tido um papel admirável nessa capacidade de negociação e de engolir sapos pelo caminho. Não foram poucos. Portanto, Lula perdeu uma boa chance de, entre aspas, emparedar o Banco Central com pelo menos a apresentação de uma proposta de marco fiscal, né? Que colocasse ali o Banco Central numa situação de que, olha, o governo está tentando fazer o papel dele, está aqui propondo algo, a gente quer uma contrapartida que seja uma redução pequena, de 0,25%, ou pelo menos uma sinalização positiva na ata a ser divulgada amanhã, mas isso não vai acontecer. Ou seja, vai ficar para a próxima reunião. As novas regras só serão apresentadas após a viagem de Lula à China. Segundo o presidente, como a Sheila disse, é preciso discutir um pouco mais a proposta. Porque é preciso discutir um pouco mais. A gente não tem que ter a pressa que algumas pessoas do setor financeiro querem. Nós precisamos saber o seguinte: eu vou fazer o marco fiscal, eu quero mostrar ao mundo que eu tenho responsabilidade. Aliás, eu sempre digo, não tem governo nenhum nesse país que foi mais sério do que nós fomos nos 8 anos que eu presidi esse país. Ainda de acordo com o presidente, não faz sentido o ministro Fernando Haddad, que vai acompanhá-lo na viagem, não estar no Brasil logo depois da apresentação. O Haddad não pode comunicar uma coisa e sair. Você percebe? Seria estranho. Eu anuncio e vou embora. Não, o Haddad tem que anunciar e ficar aqui para debater. Nos bastidores, a análise de integrantes da base aliada no Congresso é de que a proposta da nova regra fiscal enfrenta resistências do próprio Lula e de setores do PT. O único consenso é que o texto precisa ser anunciado ainda em abril. Segundo Fernando Haddad, as negociações no Congresso estão sendo bem conduzidas. Nós estamos criando um ambiente no Congresso Nacional favorável a concluir o primeiro semestre com a apresentação daquilo que é necessário para o Brasil reencontrar o caminho do desenvolvimento e usar o segundo semestre para aprovar essas medidas que eu considero darão sustentabilidade para o programa de governo do presidente Lula. Após ouvir os detalhes do projeto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que iria com a comitiva de Lula para a China, decidiu ficar. Ele vai negociar com parlamentares em busca de votos para a proposta, até com quem faz parte do governo, como o União Brasil. Há um entendimento nos bastidores de uma parte dentro do próprio PT e tal, né, de que a divulgação, e no Congresso Nacional também, de que a divulgação antes da reunião do Copom poderia ser mais um sinal de boa vontade. A divulgação desse pacote fiscal poderia estimular eventualmente o Banco Central a, se não mexer na taxa de juros agora, mas trazer uma nota que indique uma redução eventualmente na próxima reunião. Por outro lado, há também aqueles que entendem o seguinte: Roberto Campos Neto é, nesse momento, o inimigo ideal, né? Porque enquanto a economia anda de lado, anda torta e tal, você consegue colocar a culpa nos juros, que sim, são altos, né? São pornográficos? São exorbitantes? São. Tudo isso é verdade. Mas você tem aí um argumento pronto para justificar se eventualmente a economia continuar não andando
para frente, mas de lado ou torta, né? Como a gente tem visto. Em frente, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirma que os juros cobrados no empréstimo consignado de aposentados e pensionistas do INSS vão ficar pouco abaixo de 2%. Na semana passada, os principais bancos do país, incluindo a Caixa e o Banco do Brasil, suspenderam as linhas de crédito após a taxa ser reduzida de 2,1% para 1,7% pelo Conselho Nacional da Previdência Social. A justificativa era de que o novo percentual não cobriria os custos operacionais e de captação de clientes. E uma nova reunião com o sistema financeiro está marcada para sexta-feira. Segundo o Rui Costa, que falou com a Globo News, o governo agora vai ouvir o mercado. Nós vamos tentar buscar, junto, ouvindo o mercado, ouvindo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, um número que seja inferior a 2,14, que é o que os bancos estavam praticando, e é do teto, e, evidente, será superior a 1,7, porque o próprio Banco do Brasil e a Caixa dizem que esta taxa não torna rentável e eles não poderiam fazer, inclusive porque há impedimento do Banco Central. Quando a operação dá negativa, os bancos públicos não podem fazê-la. Se houver um acordo, o Conselho Nacional de Previdência Social deve voltar a se reunir na terça-feira da semana que vem. A defesa de Jair Bolsonaro pede ao Tribunal de Contas da União que esclareça onde deve entregar as joias masculinas trazidas ilegalmente por uma comitiva do Ministério de Minas e Energia da Arábia Saudita. Conjunto inclui relógio, caneta, par de abotoaduras, anel e uma espécie de terço islâmico e é avaliado em pouco mais de R$400 mil. A expectativa é que os ministros do TCU voltem a se reunir hoje para definir o destino dos itens e das duas armas, um fuzil e uma pistola, que estão em posse do ex-presidente. Em ofício, os advogados de Jair Bolsonaro disseram que estão prontos para a devolução à Secretaria-Geral da Presidência, mas, segundo eles, o tribunal não especificou o endereço ou o setor que deveria receber as peças. Mas ainda há um outro impasse. Na última sexta-feira, o Ministério Público, junto ao TCU, sugeriu que o conjunto seja entregue ao setor de penhor da Caixa Econômica Federal, que tem experiência em avaliação, guarda e vigilância de itens de valor elevado. Ontem, em Brasília, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tomou posse como presidente do PL Mulher e ironizou essa situação, esse caso das joias. Provérbios 31:10 diz que mulher virtuosa, ela é mais preciosa do que pedras preciosas. E hoje, a única joia aqui presente são vocês. Ah, porque a outra tá na receita, né? Porque a outra tá porque senão era pra né? ter mais, é A verdade. outra tá em Guarulhos, senão Entendi. haveria mais. Gente, o sensacionalista é sensacional, realmente, né? É. A manchete do sensacionalista é: PL dá uma fraquejada e coloca mulher na presidência do PL Mulher. Aliás, né? mas não fraquejou no evento, não. O PL foi bem PL na organização do evento. Vocês acompanharam? Gente, foi uma coisa constrangedora esse evento aí em que a Michele assumiu a presidência do PL Mulher. Havia duas mulheres presentes. Ela e a ex-presidente, a Soraya. Só. Os demais eram todos homens, os que falaram, né? Os que subiram ao palco. E os discursos exaltavam isso aí que a Michele define como a mulher virtuosa. A mulher que reproduz, a mulher que leva, que tem como diferencial o útero, o fato de poder ser mãe, coisa que nenhum homem pode, né? Nas palavras deles, tá? Excluindo, portanto, qualquer sinal de inclusão de transexuais no grupo das mulheres. Houve discursos ali que foram constrangedores, como do Magno Malta, que exaltava exatamente esse como sendo o papel da mulher, o papel de reprodutora da espécie humana, e só. E o próprio discurso de Jair Bolsonaro, que a gente vai mostrar agora, em que ele se emocionou e tal, mas se emocionou não pelo degrau galgado pela esposa, se emocionou pela situação dele. Estou vivendo um momento muito difícil. Não tinha nenhuma palavra ali a dizer a respeito da competência, do brilhantismo da própria esposa. Foi um discurso sobre ele. Né? Aliás, ele completou 68 anos ontem. Parabéns ao presidente, ex-presidente. Se emocionou e falou exatamente aí nesses momentos difíceis. A participação dele foi remota. Obviamente, eu gostaria de estar presencialmente
nesse evento, ao lado da minha esposa e da minha família. Mas a vida se faz momentos felizes e momentos tristes. Tudo passa a ser ensinamento para nós. E creio eu que este momento difícil para todos nós brasileiros teria que ser dessa forma. Por vezes, temos que sofrer para darmos valor àquilo que está ao nosso lado e, por vezes, nós desprezamos. Nenhuma palavra sobre... Não é que a gente pensou esse trechinho aí para dar a entender que ele não falou a respeito da esposa. Ele não falou, a não ser lateralmente. E em determinado momento, disse que o que ele tinha a dizer a respeito das mulheres, que as mulheres estarão ao nosso lado na reconstrução do Brasil. Eis aí como essa turma enxerga as mulheres, como apoiadoras, como alguém para estar ao seu lado, basicamente para exercer aquela função que quando foi externada pelo então candidato Ciro Gomes, resultou na perda de uma eleição. O Brasil já teve opinião pública, já se indignou com esse tipo de fala, a de dormir com eles. A isso a mulher foi relegada ontem, nesse evento que tratava exatamente da mudança de comando no PL Mulher. Em dia marcado por guerra de decisões, o doleiro Alberto Youssef, pivô da Lava Jato, é solto, preso e solto de novo. Quem tem mais informações é o Ângelo Sfaier. A passagem recente de Alberto Youssef por Curitiba durou menos de 24 horas. O doleiro da Lava Jato foi preso na segunda-feira em Itapuá, no litoral norte de Santa Catarina, por determinação da Justiça Federal do Paraná. O juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba, alegava que Youssef se mudou para Santa Catarina sem avisar a Justiça, que devia valores à Receita Federal e que representava riscos à sociedade. No período, o magistrado emitiu 2 ordens de prisão preventiva, ambas derrubadas pelo TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Segundo a defesa de Alberto Youssef, o doleiro deixou a carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba ontem à noite e retornou para Itapuá, onde vive e trabalha com autorização da 12ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela execução penal do delator premiado. Ontem o presidente Lula chorou ao se lembrar do tempo em que passou preso pela Lava Jato entre 2018 e 2019 em Curitiba e afirmou que pensava em se vingar do então juiz Sérgio Moro, que o condenou no caso do triplex do Guarujá. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu esse Moro. Sabe? Eu tô aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que ele visitava lá. Se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa, se prepare que eu vou provar. Eu de vez em quando lembro disso, eu fico com uma certa mágoa, porque é um processo de destruição, sabe? Que não é fácil suportar. Teve um ouvinte que mais cedo mandou mensagem para cá, ouvinte do Rio de Janeiro, final de telefone 2060. Que diz o seguinte, antes de vocês falarem dessa parte aí do Lula, para usar o termo dele, vai o computador, obrigada, coloquem o contexto da fala, porque ontem no programa Ué da Coisa, o Reinaldo Azevedo exibiu todo esse trecho, né? Não só pensou essa parte em que aparece o palavrão, mas ele exibiu desde antes do presidente se emocionar, e aí ele tá falando sobre a resistência, sobre o período que ele passou lá, como foi cruel, a morte de Marisa, a morte do irmão dele, depois a morte do neto, vendo as conversas com os procuradores, tem gente meio que tirando sarro e banalizando as mortes das pessoas da família dele. Ele diz, olha, eu fui desumanizado nesse período, e aí ele se emociona e começa a falar sobre isso. Então, assim, foi um momento muito forte da entrevista. De fato, aqui, respondendo ao nosso ouvinte final de telefone 2060. Como diz o Megali, ponto final, parágrafo, outra frase. Precisava falar isso, pelo amor de Deus, é um presidente da República. E passamos os últimos 4 anos justamente falando de Jair Bolsonaro sobre aquela língua solta, sobre a falta de modos, sobre
esse comportamento totalmente inadequado. E o espírito de um de revanchismo, chefe de né? Estado. Ainda mais nesse ponto. Ele fala em vingança. Não é o caso, gente. Pelo amor de Deus, a gente está no começo, são os 3 primeiros meses de governo. É um senador da República. Por mais que haja esse sentimento, não só pelo presidente da República, claro que por ele ainda mais, porque ele passou todo esse período preso, são 500 e tantos dias. Os apoiadores sentem a mesma coisa. Né? O Sérgio Moro, ele quase foi alçado a candidato à presidência da República. E não foi. Por quê? Por isso também. Né? É um número muito grande de pessoas que questionam a carreira do Sérgio Moro enquanto foi juiz. Né? E agora questionam também ele sendo político e por que uma coisa se transformou na outra. Né? De onde é que vem isso? Então as críticas existem, elas estão aí. Os apoiadores têm razão, o presidente tem razão ao colocar tudo isso em contexto, mas quando um presidente da República usa um termo como esse para se referir a um senador, a coisa não tá boa pra gente. Não era isso, imagino, o que os eleitores, ou pelo menos boa parte dos eleitores do presidente Lula esperava quando apertou o 13 ali na urna. Né? A gente esperava uma página virada, um comportamento mais adequado. Até porque foi o que por ele parte disse de um que faria. chefe de Estado. Ele disse que não tinha nenhum sentimento de revanchismo. E, de novo, eu acho que a Carla foi perfeita. É totalmente compreensível a revolta do Lula. Ele foi desumanizado. Ele viu, e a gente viu também, chocado, pessoas zombando do neto dele morto no caixão. Né? Pessoas zombando do momento em que ele perdeu o irmão, do momento em que ele perdeu a esposa, sendo chamado de presidiário, de 9 dedos. Foi desumanizado mesmo. Né? Inclusive por formadores de opinião. Isso não estava a boca pequena, estava nos microfones, estava nos eventos. O próprio presidente do Banco dos BRICS, né, que agora vai dar espaço para Dilma, outro erro, ele havia se referido ao Lula como presidiário, autoridades, né? Perderam completamente a elegância e a noção. Decoro. O decoro, exato. A liturgia do cargo, exatamente. Então, é perfeitamente compreensível, mas o próprio Lula havia prometido um governo sem revanchismo. Foi ele que prometeu. Né? E no 3º mês ele vai e lança uma dessas. Se arrependeu depois. Ele vai lá e pede aos jornalistas que retirem o termo da transcrição, só que a entrevista era ao vivo e não era transcrita, era transmitida. Já era tarde, né? A pasta já havia saído do tubo. E aí o Sérgio Moro comentou, né, Carla? Repudiou essa fala do Lula. Fiquei chocado com a fala, uma fala num linguajar todo inapropriado para o presidente. E eu fico pensando o que o presidente aprendeu nesse período. Deve fazer uma reflexão e evitar todos aqueles escândalos de corrupção que aconteceram no governo do PT. Ao contrário, aparentemente ele aprendeu apenas linguajar de cadeia. Eu repudio essa fala e continuo em frente. Pela internet, o senador disse ainda que Lula já ofendeu agricultores, policiais, militares, Ministério Público, presidente do Banco Central e até os livros. E ressaltou que o presidente quer se vingar do povo brasileiro. No Rio de Janeiro, está preso o ex-juiz flagrado dirigindo um Porsche do ex-bilionário Eike Batista. Fala aí, Amanda Oliveira. O ex-juiz federal flagrado circulando com um dos carros de luxo de Eike Batista é preso pela Polícia Federal. Flávio Roberto de Souza, de 60 anos, foi condenado em dezembro de 2022 a 7 anos de prisão pelo crime de peculato e 1 ano por fraude processual. Flávio Roberto foi encontrado nesta terça-feira no bairro Cidade Nova, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu em 2015 e, segundo as investigações, o ex-juiz manteve sob custódia ilegal valores apreendidos em ação penal contra Eike Batista e se apropriou de parte do material. O governo coloca sob sigilo os nomes dos visitantes recebidos por Lula no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente em Brasília. A alegação do Gabinete de Segurança Institucional é de que os registros de acesso estão classificados como reservados desde a posse no dia 1º de janeiro. Antes, no governo Jair Bolsonaro, o sigilo imposto sobre as visitas ao presidente e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no Palácio foi de 100 anos. Mas ambos foram derrubados nos primeiros dias da gestão Lula, após uma revisão feita pela Controladoria Geral da União. Um dos suspeitos de ordenar a série de ataques criminosos no Rio Grande do Norte é morto em confronto com a polícia no Ceará.
Fala aí, Cacá Barbosa. O homem é apontado como responsável pela coordenação dos ataques criminosos desde a última terça-feira em Mossoró, no oeste potiguar, morre após entrar em confronto com policiais. Francisco Alisson de Freitas, mais conhecido como Nazista, de 29 anos, era o chefe local de uma facção criminosa e estava escondido em um sítio no Ceará. Além disso, criminosos atiraram ontem contra um fórum da justiça no 8º dia de ataques no Rio Grande do Norte. Os ataques são retaliações por regalias não concedidas a presos. Mais de 50 cidades já registraram a onda de violência. Até o momento, 150 pessoas foram presas. Está preso o apoiador de Lula que matou um bolsonarista depois de uma discussão no Mato Grosso. Marcos Nazoni tem os detalhes. O apoiador do presidente Lula, Edno de Abadia Borges, de 60 anos, principal suspeito de matar Walter Fernando da Silva, de 36 anos, por divergência política, se entregou à Polícia Civil nesta terça-feira em Mato Grosso. O caso aconteceu no domingo em um bar no município de Jaciara e, de acordo com a polícia, a vítima era apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro. O delegado José Ramon informou que Edno se entregou com um advogado e a prisão foi convertida em preventiva. No dia do caso, segundo o delegado, o suspeito teria efetuado o disparo de arma de fogo contra Walter. De novo, né? Muda o lado, mas a história é muito parecida. A motivação política, né? De discordâncias de ideologia e de crenças políticas. A gente muito recentemente teve o episódio em Foz do Iguaçu, quando um bolsonarista invadiu ali a festa de aniversário, acabou provocando a morte de um apoiador do atual presidente Lula. E agora, um apoiador de Lula que mata um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Minha nossa, minha gente, a política não pode levar as pessoas a esse limite, a um limite criminoso, até porque pensem só nos políticos. Tá lá, o Lula fala que vai se vingar do Moro, daí o Moro entra pra política pra se aproveitar do que aconteceu, daí o Moro fala mal do Lula, daí o Bolsonaro vai falar mal, daí o Lula vai chamar de genocida, daí o Bolsonaro vai chamar de bandido. Eles não se matam. E posso falar? Eles, no final das contas, acabam se entendendo e se alimentando, porque eles vivem dessa polarização. Só que a população, no meio disso, algum deles se mata. No Congresso Nacional, o que eles mais fazem é conchavo e é aliança. É centrão com direita, é centrão com esquerda. E tem alguém se atacando fisicamente ali? Ninguém. Então, se matar por político é de uma burrice sem tamanho. Na média, eles não estão nem aí pra gente. Sinceramente. Na média, tá? Eles não estão nem aí. Então vamos parar. Onde vai parar isso, cara? Onde vai parar? Não pode. Quando a gente fala, quando a gente critica qualquer passo que alimente revanchismo, a gente também está falando de, na ponta, eventualmente estimular comportamentos criminosos. É claro que não é o argumento. O criminoso é o criminoso e precisa responder por aquilo que ele fez e faz. Mas o revanchismo é capaz de alimentar ações como essa. Não dá, precisa parar. Uhum. Até porque pensa na quantidade de políticos arqui-inimigos que viraram aliados. Uhum. Gente, Lula e Collor, houve campanha mais sangrenta do que a de 1989. Eles subiram no mesmo palanque. A mesma coisa com o Maluf. Lula foi até lá pedir a bênção do Maluf para lançar Haddad candidato a prefeito de São Paulo. Tiraram fotos juntos, um segurando a mãozinha do outro. Bolsonaro não havia se tornado arqui-inimigo de Sérgio Moro? Não era ele o traidor? Que eu ia lembrar, O traidor? Estavam lá os dois abraçadinhos, aqui no debate da Band, pertinho, cotovelo a cotovelo. Não se surpreenda se daqui a alguns anos as circunstâncias levarem Lula e Bolsonaro a subirem no mesmo palanque. Todo mundo lá já abraçou o capeta em algum momento. E vocês aí se matando, acabando com a amizade. Eu não me afastei, mas jamais. O dia que eu me afastar de uma pessoa querida por política, por futebol, por qualquer razão que seja, que não seja de foro muito íntimo e pessoal, vocês me deram uma porrada na cabeça e falei, acorda. Um tapa aqui na testa, pá, acorda. Mas eu já tive parentes, pessoas queridas que se afastaram de mim por eventuais comentários sobre políticos que eles admiram aqui na rádio. E se afastaram me xingando pra família inteira. Tô aqui de braços abertos para um pedido de desculpas. Não seria eu a fazê-lo. Eu digo aqui o que minha consciência manda. Mas eles não vão pensar duas vezes antes de se aliarem. Se interessante for para eles, como diz a Sheila, há homens e mulheres públicos comprometidos com o país, com a população. Claro que há.
Mas há uma grande parte deles, eu me arriscaria a dizer a maioria, que está lá dentro de uma lógica de jogo de poder. É um jogo de poder entre eles, nos quais o interesse primordial não é você, não. Não é o país. Ele posa de defensor do país. Eu tô aqui, eu sou a única alternativa a esse monte de ladrão, vagabundo. No final, lá nos bastidores, está fazendo exatamente a mesma coisa. E as pessoas aqui se matando, literalmente se matando, acabando com a amizade, se afastando de gente querida, gente que te pegou no colo, que te ama, por causa desses caras. É assustador. É assustador. Manda abraços para todos os ouvintes que estão escrevendo para cá, né? Hoje tem muita participação. Ainda sobre a fala do presidente Lula, né, de Sérgio Moro aqui, tem gente dizendo, mas isso foi sobre o passado e tal. Claro, foi o que a gente colocou aqui. Porque você, se estivesse no mesmo lugar, sentiria a mesma coisa. A questão não é o sentimento. A questão foi a entrevista que ele concedeu. Ele sentiu, não sentiu, acha isso, não acha. Isso é uma coisa pessoal, problema dele, da vida dele. Um chefe de Estado se comportar dessa forma, essa foi a questão colocada aqui. Beijo para todos os ouvintes colocados. Todos os ouvintes que estão escrevendo para cá. Não éramos nós que criticávamos o Moro? Aliás, os apoiadores do Bolsonaro, que falavam assim, ele é bom porque ele é autêntico, ele fala mesmo. E a gente fala, bom, tem coisas que você não deve falar. Tem coisas que você fará um bem se você guardar pra você ou se você compartilhar com uma pessoa querida. Né? Furte-se a dizer algumas coisas no microfone, porque você tá alimentando um sentimento de revanchismo. Então não é tudo que você tem que ir lá e falar mesmo. E agora, com o sinal trocado, a gente tá vendo exatamente a mesma defesa. Ele foi autêntico. Foi. Às vezes a gente não precisa ser autêntico, né? Na frente de um microfone. É isso. A gente entende o sentimento. O Sandro Badaró tá aqui para ser autêntico, sim, em frente ao microfone e trazer informação que acaba de sair, né, Sandro? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Operação da Polícia Federal. Segundo o ministro da Justiça, foi identificado, depois de investigação, um plano para atentados, homicídios, na verdade, né? Plano de assassinato, segundo o Flávio Dino, contra agentes públicos, incluindo um senador e um promotor de justiça. A Polícia Federal realiza nesse momento prisões, também buscas contra a quadrilha. A gente ainda não tem a informação de quem seriam essas pessoas, tanto a quantidade de pessoas que eram alvo desses criminosos ou a quantidade de prisões, mandados que estão sendo cumpridos agora pela Polícia Federal. Vamos atrás, claro, da informação, nossa equipe em Brasília já mobilizada, mas o ministro da Justiça afirmando que após investigação foi identificado um plano de assassinato contra homens públicos, agentes públicos, homens e mulheres, a gente não tem o detalhe, mas incluindo senador e promotor de justiça. Caramba, mas quantos mandados? Não temos nenhuma informação até aqui, só a Tá chegando agora, diga. Vamos lá, então. Acaba de sair a nota, então, da Polícia Federal, Operação Sequaz. Desarticular uma organização criminosa que pretendia realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, incluindo planos de homicídios e extorsão mediante sequestro. Essa operação acontece em 5 estados, incluindo, entre eles, são eles, Rondônia, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, além do Distrito Federal. 4 estados e o Distrito Federal. Esses ataques poderiam ocorrer de forma simultânea. Foco da investigação, principais investigados em São Paulo e Paraná. São 120 policiais federais, 21 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão preventiva e 4 mandados de prisão temporária. Então são mais de 30 mandados expedidos pela Justiça, cumprimento da Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal, o nome da operação se refere ao ato de seguir, vigiar, acompanhar alguém por causa dos métodos utilizados pelos criminosos. A nota da Polícia Federal não fala em agentes públicos, porém o ministro da Justiça já deu essa confirmação. Eu vou mergulhar um pouquinho mais nesse nome aí, eu fui até o pai dos burros, viu, Sandro? Sequaz. Que ou aquele que segue, acompanha, que ou aquele que professa as ideias de um filósofo, as crenças de uma religião. A definição 2, aquele que faz parte de uma agremiação, de um partido, de uma seita. Então, é uma pista, mas
não responde a todas as perguntas. A nota da Polícia Federal não faz nenhuma menção à questão política, mas isso está nas palavras do ministro da Justiça. E importante deixar claro, a gente não sabe partido, nome do senador citado, ou da senadora, pode ser, e nem dos outros agentes públicos, incluindo um promotor de justiça. A gente, claro, segue acompanhando na expectativa de mais detalhes da Polícia Federal, operação sendo realizada agora. Valeu, Sandro. Superior Tribunal de Justiça dá 15 dias para que a defesa de Robinho conteste o pedido do governo da Itália para que ele cumpra a pena no Brasil. Na decisão, o ministro Francisco Falcão negou uma petição apresentada pelos advogados do jogador que queria uma cópia traduzida da condenação. Segundo ele, Robinho não pode questionar o mérito da sentença pela Justiça da Itália, apenas pode discutir o aspecto formal da validade da pena em território nacional. Não há prazo para a conclusão da análise feita pelo STJ. Em 2013, Robinho foi condenado... 2013, gente? Robinho foi condenado a 9 anos de prisão pelo envolvimento no estupro de uma mulher albanesa em Milão. Quando é que saiu essa condenação? Eu tenho impressão, a primeira condenação foi sim, cara. 2013, eu não sei se 2013, mas já, faz gente. tempo, talvez nem tanto. Eu acho que a primeira condenação... Mas é que foram 3 instâncias, né? Vamos lá. A gente vai conferir isso. 2013. Foi 2013 a primeira mesmo? Condenação em janeiro de 2013, mais de 10 anos já. Depois as condenações só foram confirmadas pelas instâncias superiores. É isso aí. Pablo Fernandes é o data Pablo mesmo, né? Isso aqui não erra nunca. Vamos em frente aqui com o Rio de Janeiro. Você certamente vai se lembrar dessa história sobre a qual a gente falou ontem, né? O motoboy ameaçado por um morador do Rio se diz com medo de voltar ao trabalho. Júlia Kallenbach. Em meio à falta de definição das condutas esperadas em uma entrega por parte dos aplicativos, motoboys são agredidos no Rio. Ontem, entregadores realizaram um protesto na freguesia Zona Oeste do Rio após uma cliente reclamar que não recebeu os produtos na porta do apartamento e rasgar a bolsa com os produtos. No último domingo, um outro entregador foi ameaçado por um homem após se negar a subir até o apartamento. Robson José da Silva gravou a ameaça por medo e postou na internet. De acordo com o iFood, empresa de delivery de comida, os entregadores não são obrigados a subir nos prédios até os apartamentos. No entanto, os consumidores também não são obrigados a descer. Por isso, a plataforma afirma que conta com o bom senso dos consumidores. Para o entregador Robson, essa não definição da conduta esperada é o que causa confusão entre os entregadores e os clientes. No site dele lá tá falando que uma gentileza de o cliente descer para pegar o pedido e bota lá no aplicativo que nós não é obrigado a subir. Então, se o cliente é uma gentileza ele não quer descer, nós também não pode subir. Como é que vai chegar o pedido no cliente? Então tem essa base aí em cima do muro e quem sofre é nós. Entendeu? Quem sofre é o motoboy que tá na pista, não sabe se vai chegar vivo. Flores. Agressão lá do cliente, ó. Esse aqui é aquele vídeo, né, que ontem foi exibido na participação do Rio de Janeiro. Da onde, meu parceiro? Eu só não posso subir. Você não pode ficar de milícia, meu parceiro. Se eu deixar de ser armado, te dou uma coronhada, dá essa esse lanche logo, essa Pode ao me dá a do lanche. Qual é o código? Tá filmando por causa de quê, parceiro? Tô filmando por minha segurança. Tô filmando por minha segurança. Por que tu não tá online? Tá online. Por que você não sobe? Tá online, já vai estar em direto. É 7086. Tá online. Essa parte é muito boa, né? Qual é o código? Dedinho código na cara. Eu quero, sei o quê? Tá online. É 7086. O cara não abaixa, não abaixa a crista, né? Que vergonha, gente. Galão não abaixa a crista. Cara, por que essas pessoas se ofendem tanto de ter de descer para buscar o lanche do cara que tá trabalhando ali, que precisa fazer outras entregas, que ganha pouco mais de R$1.000 por mês? Por que o cara se ofende tanto de dar 20 passos em direção a uma portaria, cara? É inacreditável. Que gente medonha, não? Selvagem. Aliás, resolva-se esse problema. No Rio de Janeiro fica essa indefinição, né? Se pode ou não o cara subir, se deve ou não subir, se ele é obrigado ou não. Porque não tem uma regra muito bem definida. Em São Paulo não sobe. Não, de jeito nenhum. Nenhum condomínio. Não existe. Nenhum lugar. Né? Em outras cidades é assim também, não sobe. Tem condomínio de casas, né? Quando é a coisa mais espaçada. Ele entra com a moto, para ali na frente da casa. Mas num prédio jamais. Não sobe nos andares. Pronto. Recria-se uma regra aí do iFood. O entregador não vai até a porta do condomínio. Pronto. Agora. Cara, mas é que nada justifica, né? Se ele vai entregar em cima, embaixo, na frente, atrás e tal, não sei o quê, um selvagem, brutamontes, ignorante como esse, não pode fazer isso. Exercitando aqui a imaginação. A postura desse cara, olha só, lembrei, sabe assim, de Pulp Fiction, um grupo criminoso e tal. Quem é que vai descer pra pegar o lanche? É o mané da milícia, não é?
Esse cidadão aí não seria o Mané da milícia. É, o Mané da milícia. Pelo jeito como ele se colocou, o jeito como ele fala o código ali em um filme, ele ia ser o Mané da milícia. Se fosse no Tropa de Elite 2, não seria aquele cara que você tem que fazer rir pra ele fazer rir você. Não seria ele. Não. Ele é o trapalhão, é o miliciano trapalhão. O Zé Ruela da milícia. Tudo dá errado com ele, sabe? Não é? Não tem meio que jeito disso. Aquele que toma tapa na cara e o único direito dele é... Como é que é? A música do Bezerra lá, o único direito dele é achar graça. É o Mané da milícia. É o Mané da milícia. E os caranguejos? Eita! Gente, caranguejos num voo. Fizeram um avião arremeter ao tentar pousar no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. Conta pra gente, Letícia Cardoso. Uma aeronave teve que arremeter na noite da última segunda-feira ao tentar pousar no aeroporto de Vitória por causa de caranguejo na pista. O fato foi comunicado pelo piloto do avião aos passageiros. Incrédulo, o comandante chegou a contar que eram muitos animais na pista, conforme relatado pelo colega que havia pousado antes dele. A área do aeroporto de Vitória foi construída em cima de manguezal e em volta a um grande habitat desses crustáceos. A Zurich Airport, que controla o aeroporto da capital, confirmou o fato, mas que se tratava de um caranguejo. As operações retornaram após 10 minutos depois da retirada do animal. Boa noite, senhores passageiros. É o comandante falando. Infelizmente não foi possível o nosso pouso em Vitória. Acredite se quiser, a aeronave que pousou um pouco à nossa frente reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista. Acredite se quiser. Muitos caranguejos enormes, e então a pista, a torre de controle nos obrigou que arremetêssemos e vai fazer uma vistoria, recolhimento desses caranguejos. E de mais 10 a 15 minutos, então, receberemos autorização para prosseguir na aproximação e... Cara, arremeter por motivo de caranguejo na pista, demais, né? Levando numa boa, né? Tá o pessoal bom. dá uma risadinha assim, menos mal, né? Pelo menos isso, porque deve ter dado um sustinho, né? O avião chegou a se preparar, teve que arremeter, então não é uma coisa normal. O caranguejo só olhou e fez assim, ó. Vem pra cá. Mas e a empresa dizendo que era um só? O piloto falou que eram vários. Um monte de caranguejo, grande e tal. Estranho a empresa falar que é um só, CPI né? pra apurar a Perder os CPI do outros. caranguejo. Só me esclareça uma coisa, que a decisão foi para preservar os caranguejos ou os passageiros. Como é que é? A decisão foi de arremeter foi para preservar os caranguejos, não os para... Porque vocês já viram o pneu do avião? Ele é da altura desse estúdio aqui. Não vai furar com uma pata de caranguejo. Não? E com várias? Não, nem com Dezenas. várias. Não eram dezenas. Eu tenho a impressão que foi um respeito ao bichinho, não foi, não? Sei lá. Rimos muito? Rimos muito. Quer homenagear o cara de Jacarepaguá? Uhum. Porque foi ele que saiu falando, né? Ele que saiu falando. Não, porque aqui é milícia, posando de bandidão. A Carla disse, miliciano topo não vai buscar pizza na portaria. Então a nossa homenagem aqui, Bezerra da Silva, os direitos do otário. Aonde pinta um otário, tem caguetagem, malícia. Otário é a imagem do cão e também cachorrinho de polícia. Todo otário cagueta, é verdade, não é esculacho. É que bolso de otário é nas costas, virado de boca pra baixo. É que bolso de otário é nas costas, virado de boca pra baixo. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, bom dia pra você, pra nossa primeira-ministra Sheila Magalhães, Oi, Carla Milton. Bigato, pra toda a família Band News FM, tão competente, tão unida no Morumbi para todo o Brasil e pro mundo via internet, né? Agora, ô Megali, que isso, Megali? O Léo Dias, que eu não tenho o prazer de conhecer, mas ele tem informações de bastidores e você divulgou que ele garante que o Neymar
vai ser pai pela segunda vez com uma moça maravilhosa lá da Europa, mas o que tem a ver, Megali? Cada um casa com quem quiser. E no mais. Hoje, sem bola rolando, quero falar do Cristiano Ronaldo, as notícias das estrelas mundiais, né? A ex dele perdeu 11 milhões de seguidores nas suas redes sociais em 24 horas, após se saber definitivamente que eles estão separados. 11 milhões num dia! É brincadeira ou você quer mais, hein? Agora é o seguinte, o Água Santa, pra mim, já ganhou o Campeonato Paulista, com seu heróico vice-campeonato. É muito mais importante o vice-campeonato do Água Santa que muito mais importante que o título do Palmeiras, que vai ser muito fácil. Mas o Água Santa colocou seu nome nacionalmente com uma campanha milagrosa no Campeonato Paulista. Vamos aguardar o novo Brasil aí, com o técnico Menezes. Ramon jogou muita bola, mas será que tem background para ser técnico da seleção brasileira? Olha, tenho minhas sérias dúvidas. Tô torcendo por Ancelotti, mas ele ligando pro Cafu, oi, Ancelotti, como é que vai? Mas em italiano, né? Entendeu? E aí ele me contou, depois de desligar o telefone em 10 minutos, que ele não aceita a seleção brasileira não, que ele vai encerrar a carreira no Real Madrid. Então, como a bola não rolou, são apenas pitacos miltonianos. Um grande abraço para vocês e boa quarta-feira, maravilhosa quarta-feira e até amanhã.